Emergência no Equador, sem definição até da nacionalidade dos presos pelo assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio. Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, passa mal durante depoimento à Polícia Federal. Presidente do Banco Central diz que deverá sugerir o fim do cartão de crédito rotativo. Brasileiro sugere tarifas mais baixas e menor tempo de espera para a melhoria do transporte público. Operações em terras Yanomami já prenderam mais de 200 pessoas e destruíram 34 aeronaves de garimpeiros ilegais. Nova variante provoca novo aumento de casos de Covid na França. Governo dos Estados Unidos declara estado de catástrofe pela morte de quase 40 pessoas no Havaí. E uma exposição reverencia a imigração e o início das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, há poucos dias das eleições, chocou o país e o mundo. Nas últimas horas, alguns suspeitos de envolvimento no atentado foram presos. O presidente equatoriano Guillermo Lasso pediu ajuda do FBI para investigar o caso. Declarou estado de exceção e manteve as eleições para o próximo dia 20. O decreto do presidente equatoriano tem validade de 60 dias. Com o estado de exceção, as Forças Armadas vão às ruas apoiar o trabalho da polícia. A medida também aumenta os poderes de Lasso. No período, o presidente pode suspender ou limitar os direitos de inviolabilidade de residência e correspondência e os de liberdade de trânsito, reunião e de informação. De acordo com Lasso, as Forças Armadas serão fundamentais para garantir as eleições do próximo dia 20 e a segurança e ordem nacional. Ele também afirmou que não vai entregar o poder para o crime organizado. Em uma publicação nas redes sociais, anunciou que os Estados Unidos irão ajudar nas investigações do assassinato. Durante esta quinta-feira, um vídeo em que supostos integrantes da facção criminosa Los Lobos disseram ser responsáveis pela morte de Fernando Villavicencio viralizou nas redes sociais. No vídeo, os homens encapuzados alegam, sem apresentar nenhuma prova, que Villavicencio recebeu dinheiro do grupo para financiar sua campanha e, por não cumprir com as suas promessas, foi morto. A veracidade do vídeo entrou em xeque poucas horas depois, quando um novo vídeo de supostos integrantes do grupo Los Lobos veio a público. No vídeo, os homens negam a autoria do crime e pedem que os equatorianos não se deixem enganar por pessoas que cobrem o rosto para não assumirem o que fazem. Apesar da incerteza sobre a participação no assassinato, a facção está envolvida em massacres violentos pelo país, como os confrontos de gangues dentro das cadeias equatorianas, que deixaram ao menos 30 pessoas mortas no mês passado. Se somadas desde 2020, as mortes por conflitos entre grupos criminosos em presídios já chegam a 300. A organização é dissidente da facção Los Choneros, aliada do cartel de drogas mexicano de Sinaloa, um dos maiores do mundo. Em um pronunciamento para a imprensa, Juan Zapata, ministro do Interior equatoriano, disse que 6 suspeitos de participarem do ataque foram presos. De acordo com Zapata, os homens são todos estrangeiros e membros de uma organização criminosa ainda não revelada. Antes de ser candidato à presidência, Fernando Villavicencio era jornalista. Durante toda a sua vida profissional, esteve engajado em denunciar esquemas de corrupção e o narcotráfico. Nas últimas semanas, o candidato falou que vinha sendo vítima de ameaças de um líder de uma gangue criminosa ligada ao narcotráfico que está detido. O único candidato foi dijo, com as máfias não se pacta. Aunque me amenacen, com as máfias não se pacta. No vamos a pactar, vamos a someterlo con la fuerza de las armas.
Y en mi gobierno, que se escuche bien, la policía sabe exactamente dónde están los mafiosos, pero no interviene. La policía interviene luego de un ataque. En mi gobierno vamos a cambiar las reglas del juego. La policía va a atacar primero. La policía va a intervenir. Vamos a sacarles de sus guaridas a todos los criminales e vamos a ponerles em seu sítio, com as armas na mão. Horas antes do atentado, o político havia feito um discurso com declarações diretas a criminosos que ameaçavam matá-lo. Villavicencio relatou que havia sido aconselhado a usar colete à prova de balas. Aqui estou, camisa sudada, carajo! Ustedes são mi chaleco antibalas, yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron claro. Aquí está ahí. Aquí está Bombilla. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo, que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrar. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, prestou novo depoimento e repetiu a tática de dizer que alguma coisa saiu errada no dia 8 de janeiro, em Brasília, mas a culpa não foi dele. Hoje foi dia de mais tentativas de esclarecer as manifestações que resultaram em quebradeira na sede dos três poderes. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi ouvido hoje na CPI da Câmara Legislativa do DF, que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. No depoimento desta quinta, Torres afirmou que, ao viajar aos Estados Unidos com a família, teve a informação de que o acampamento em frente ao QG do Exército estava sendo desmobilizado. Por isso, saiu do país tranquilo. Naquela sexta-feira de manhã, a foto do acampamento era uma foto assim realmente de pouquíssimas pessoas e foi essa imagem que eu carreguei comigo ao longo dos dias. Ontem, Torres deu a mesma explicação durante o depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional. Nos dois depoimentos, Torres afirmou que um plano de ação foi elaborado para uma possível manifestação e se a estratégia da Secretaria de Segurança Pública tivesse sido seguida, as invasões não teriam prosperado. Hoje, no depoimento à CLDF, Torres buscou se descolar de Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal, suspeito de interferir no segundo turno das eleições presidenciais, atrapalhando o trânsito de eleitores em regiões onde Lula estava na frente nas pesquisas. O ex-secretário e ex-ministro da Justiça afirmou que a organização de blitzes não teve interferência ou ordem do Ministério e que a definição de policiamento ou barreiras é atribuição exclusiva da Polícia Rodoviária Federal. A coordenação do Ministério da Justiça ela é macro, não é uma coordenação micro. A gente não sou eu, volto a dizer, não sou eu que dimensiono o policiamento, que digo onde vai ter barreira, onde não vai ter barreira, o que vão fazer. A coordenação é macro, a gente recebe os planejamentos operacionais. E tem um detalhe ainda um pouco peculiar. Segundo eu li, porque isso não chega para o ministro, isso chega na CEOP, o planejamento operacional da PF e da PRF só chegaram ao Ministério da Justiça 10 dias depois do segundo turno da eleição. Porque realmente é uma coisa independente. Mas o senhor tinha reuniões de direcionamento. De direcionamento, não. Com os seus chefes. Sim, você de conversa. Mas eu digo assim, com o chefe da PRF. Na verdade, cada um tem seu planejamento interno e isso é respeitado pelo Ministério. Silvinei foi preso em Florianópolis na quarta-feira e transferido logo em seguida aqui para Brasília. O depoimento dele à Polícia Federal foi realizado hoje. Eu conversei com o advogado de defesa de Silvinei, Eduardo Pedro Nostrame Simão, e ele afirmou que o ex-diretor da PRF não fará delação premiada, pois essa é uma estratégia de quem cometeu o crime, o que, segundo o advogado, não é o caso de Silvinei. Silvinei Vasquez é servidor de carreira da Polícia Rodoviária Federal e, assim que deixou a diretoria do órgão no final do ano passado, se aposentou voluntariamente aos 47 anos. Agora,
A pedido do Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas da União abriu um processo para avaliar possível ilegalidade na aposentadoria. O subprocurador do MPU, Lucas Rocha Furtado, aponta que Silvinei é alvo de processos administrativos na Controladoria Geral da União e, por isso, não poderia ter a aposentadoria concedida. Outra pessoa investigada no inquérito que apura os atos antidemocráticos é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro César Cid. Ele é tenente-coronel do Exército e está preso num quartel em Brasília desde maio deste ano. Essa semana, o jornal Metrópolis revelou que militares do Gabinete de Segurança Institucional de Lula repassaram a Mauro Cid informações sobre agendas do presidente. O GSI informou em nota que instaurou sindicância para apurar os fatos e afastou os militares em questão. Caso a denúncia seja confirmada, eles serão desligados da presidência da República. No depoimento prestado hoje, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, passou mal. Foi atendido por socorristas da Polícia Federal que constataram aumento de pressão arterial. Quando perguntado se queria adiar os esclarecimentos, preferiu continuar e negou todas as acusações contra ele. E o presidente Lula afirmou hoje que tentaram corromper a Polícia Rodoviária Federal durante a última eleição presidencial. E a intenção era não deixar o pobre votar. As falas aconteceram um dia após a prisão do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. E o ministro Cristiano Zanin, do STF, enviou hoje à Justiça Eleitoral do Acre o processo que questiona declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. O ministro reconheceu que o ex-presidente Bolsonaro não tem mais foro privilegiado no Supremo e deve responder às acusações na primeira instância da Justiça com o fim do mandato. Em sua decisão, o ministro Cristiano Zanin disse que reconhece a incompetência do Supremo Tribunal para processar e julgar essa queixa-crime, com o consequente encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre para distribuição a uma das zonas eleitorais competentes do município de Rio Branco. A ação contra Bolsonaro foi apresentada em 2018 pela coligação Povo Feliz de Novo, formada pelos partidos PT, PCdoB e PROS, para disputar o pleito. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não será candidato a presidente da República em 2026. Ele prometeu apoiar quem o ex-presidente Jair Bolsonaro escolher para a disputa. E caso Bolsonaro consiga reverter a inelegibilidade de 8 anos decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que estará ao seu lado. O ex-ministro da Infraestrutura afirmou estar realizado somente com o cargo de governador. E veja a seguir, brasileiro sugere tarifas mais baixas e menor tempo de espera para a melhoria do transporte público. E ainda, a presidente do Banco Central diz que deverá sugerir o fim do cartão de crédito rotativo. O brasileiro tem sugestões para melhorar o transporte público, preço mais baixo e menor tempo de espera para o embarque. As respostas foram dadas a uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. A CNI perguntou às pessoas que não usam transporte público o que as levaria a optar por utilizar o ônibus, o metrô ou o trem. 25% responderam que a redução das tarifas, 24% redução no tempo de espera e 20% disseram que se o transporte público fosse mais seguro, elas fariam essa opção. Os entrevistados também disseram que usariam mais a bicicleta como meio de transporte se houvesse mais ciclovias e ciclofaixas, além de segurança nas ruas e respeito por parte dos motoristas. O carro de aplicativo foi o meio de transporte mais bem avaliado. 64% dos usuários avaliaram esse serviço como bom ou ótimo. E mais da metade dos entrevistados criticaram a atuação do poder público no planejamento da mobilidade urbana. E, por fim, 9 em cada 10 entrevistados apontam a necessidade de investimento para a superação do déficit de mobilidade urbana no Brasil. Uma forma de atrair investimentos, como já mencionado e defendido pela CNI,
envolve o incentivo a parcerias público-privadas que contemplem não só a manutenção e operação, como também a construção desses sistemas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que a solução para acabar com os juros altos e a inadimplência dos cartões de crédito pode ser o fim do rotativo. Roberto Campos Neto foi ao Senado prestar informações sobre o sistema financeiro. No cartão de crédito estão embutidos 40% de toda a economia nacional. Nos últimos 12 meses, a utilização da linha mais cara de financiamento mais do que dobrou. Hoje, o país tem 215 milhões de unidades que permitem fazer compras sem qualquer burocracia. O número é maior do que a população, incluindo bebês e crianças. Em média, quem paga apenas uma parcela da fatura do cartão cai no rotativo, que tem os juros mais altos do mercado. Aliás, do mundo. Em média, são mais de 450% ao ano. Mas algumas instituições financeiras cobram quase 1000%. O governo deu 90 dias de prazo para o Banco Central apresentar uma alternativa para acabar com esta situação. Segundo o presidente do Banco Central, as medidas deverão ser levadas ao governo nas próximas 2 ou 3 semanas. A inflação dos Estados Unidos subiu no mês passado. O índice de 0,2% foi o mesmo de junho. Nos últimos 12 meses, a inflação do país avançou 3,2%. Mesmo que o aumento na taxa anual tenha acelerado, isso só aconteceu porque foi calculado a partir de uma base mais baixa. E os economistas preveem uma inflação menor nos próximos meses. No mercado financeiro, investidores repercutiam a divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos e também avaliavam falas do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. No encerramento dos negócios, o dólar caiu 0,45%, fechando em R$ 4,88. E a Bolsa de Valores caiu 0,05% aos 118.349 pontos. O setor de serviços fechou o mês de junho em alta de 0,2% e o semestre em 4,7%. No período de um ano, a área responsável por 70% de toda a economia do país subiu 6% e chegou aos 12% acima do período pré-pandemia. O que mais contribuiu para os bons resultados foram os serviços prestados às famílias. O projeto de lei que reformula a lei de cotas das universidades federais foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Um dos principais pontos do documento é abranger os quilombolas dentro das cotas raciais. Agora, a lei aguarda votação no Senado Nacional. Com o novo projeto de lei, os quilombolas, descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, passarão a integrar o sistema de cotas, ao lado de pretos, pardos e indígenas, que hoje já são contemplados pela lei de cotas. Para ter direito à cota em universidades federais, o povo quilombola terá que comprovar ser de família de baixa renda e ter cursado o ensino médio em escola pública ou em um colégio particular com bolsa de estudos. A nova lei também propõe que a faixa de renda familiar para concorrer à vaga de cotistas diminua para um salário mínimo por pessoa. Hoje, metade das vagas são para candidatos que comprovem renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Na visão dos criadores do projeto, o ajuste da faixa de renda vai facilitar o acesso de mais estudantes pobres. Atualmente, 50% das vagas de cada curso em cada turno são reservadas para estudantes de escola pública. Dentro dessas vagas, uma parte das cadeiras são destinadas para estudantes de escolas públicas que sejam pretos, pardos e indígenas. O número de vagas destinadas para as cotas variam de estado para estado, de acordo com a população de pretos, pardos e indígenas de cada um deles. Atualmente, mais da metade dos estudantes de
instituições federais são negros e pardos. Apesar disso, essa população, que na maioria das vezes vem de escola pública, geralmente não tem as mesmas condições de passar no vestibular que alunos de escolas particulares. Caso aprovado, a regra vai valer apenas para universidades e institutos federais. As universidades estaduais podem ou não aderir à regra e as instituições privadas seguem suas próprias regras de definição de vaga. O próximo passo é a aprovação da lei no Senado. Se os senadores aprovarem o texto sem mudança, o projeto passará então para a Presidência da República para ser sancionado. Porém, os senadores podem aprovar o projeto de lei com ajustes e encaminhar novamente o texto para a Câmara para ser discutido novamente. A redução do número de voos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi antecipada para o começo de outubro e não mais no final do mês. A decisão foi tomada durante uma reunião da Agência Nacional de Aviação Civil, que atendeu um pedido feito pela Secretaria de Aviação Civil. A intenção é que o aeroporto termine o ano com um fluxo de, no máximo, 10 milhões de passageiros. Os novos critérios obedecem à capacidade do aeroporto, que opera próximo do limite. Sem o pedido da Secretaria, o terminal poderia estourar com cerca de 12 milhões de passageiros. Grande parte dos voos serão transferidos para o aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. A medida faz parte de um esforço do governo federal e das autoridades do estado para estimular as operações no aeroporto, que opera com baixa procura dos viajantes. Apesar da redução de 300 milhões de fumantes dos últimos 15 anos, apontada no último relatório da Organização Mundial da Saúde, especialistas alertam que o cigarro eletrônico e o narguilé representam risco para a saúde, principalmente entre os mais jovens. Os novos números divulgados recentemente pela Organização Mundial de Saúde são animadores. Afinal, em uma década e meia, cerca de 300 milhões de pessoas se livraram do tabaco. Além disso, o percentual de fumantes caiu de 22,8% da população mundial para 17%. Brasil e Turquia lideram o combate ao fumo, agora acompanhados pelas Ilhas Maurício e Holanda. A nova edição do relatório também destaca que cerca de 40% das nações pelo mundo baniram o cigarro de espaços públicos fechados. Isso, segundo a OMS, garante ar puro para as pessoas respirarem, motiva os fumantes a largarem a prática e evita que novos indivíduos criem o hábito nocivo. Entretanto, as últimas estatísticas ainda não são suficientes para trazer alívio aos especialistas. A cardiologista Tânia Ogawa, do Programa de Tratamento de Tabagismo do Instituto do Coração, INCOR, faz um alerta, principalmente aos mais jovens. Tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico, apesar de serem formas muito diferentes de consumo, né, o cigarro eletrônico é um cigarro sem combustão, né, vamos dizer assim. Então, é um consumo de nicotina sem combustão. O narguilé não. O narguilé tem uma fonte de combustão, libera monóxido de carbono. O narguilé nada mais é do que uma outra forma de se iniciar os jovens ao consumo de tabaco. Aquela pessoa que começou a sentir falta do tabaco, ela vai recorrer durante a semana ao cigarro e nos finais de semana vai com o grupo consumir o narguilé. O relatório também aborda o avanço dos cigarros eletrônicos pelo mundo. Conhecidos como vapes e pods, os dispositivos para fumar têm a venda proibida no Brasil desde 2009 pela Anvisa, embora sejam facilmente encontrados em tabacarias. Segundo uma recente pesquisa realizada em território nacional, 1 a cada 4 jovens de 18 a 24 anos já utilizou alguma vez um cigarro eletrônico. Em todas as faixas etárias, essa taxa foi de 8%. Além do cigarro eletrônico, que eu já comentei que a gente receia que a droga do século atual deixa de ser o cigarro fumado ou com combustão e passa a ser o cigarro eletrônico, então a gente alerta para os riscos do cigarro eletrônico, né? Nós também alertamos para jovens e mulheres, que são as populações que ainda a gente nota que a queda no número de iniciantes ao fumo ainda é menor do que em homens aqui no Brasil. Já um estudo publicado em uma revista científica internacional mostrou que a concentração de toxinas nocivas à saúde aumenta em 22 vezes no ambiente fechado após o uso,
levando os riscos também para aqueles que não utilizaram os aparelhos eletrônicos ou narguilés. Aproximadamente 1.300.000 pessoas morrem ano a ano devido ao fumo passivo, pelo risco elevado para doenças cardíacas, derrames, doenças respiratórias, diabetes tipo 2 e câncer, diz a OMS. Muitas vezes as sessões de narguilé, de consumo de narguilé, elas duram horas. Então, aquela pessoa que vai numa festa, fuma um cigarrinho só para socializar com os amigos, numa sessão de narguilé, mesmo que ele não fume tanto, ali no bocal, ele vai estar exposto a um ambiente extremamente cheio de fumaça, cheio de monóxido de carbono e vários outros, material particulado, vários outros pequenos componentes que fazem muito mal à saúde. Existe uma ação que é muito importante da Anvisa e do governo de não se legalizar o cigarro eletrônico no Brasil. A gente percebe que nos países em que o cigarro eletrônico foi legalizado e pode ser vendido livremente, consumido livremente, esse consumo está nas alturas. E veja a seguir: operações em terras Yanomami já prenderam mais de 200 pessoas e destruíram 34 aeronaves de garimpeiros ilegais. E veja também: governo dos Estados Unidos declara estado de catástrofe pela morte de quase 40 pessoas no Havaí. – 218 pessoas foram presas e 34 aeronaves destruídas na terra indígena Yanomami nos últimos 6 meses, período que as ações contra o garimpo ilegal foram intensificadas na região. Atualmente existem 3 tipos de operações no combate de atividades ilegais na região. Além de prender criminosos, as ações das Forças Armadas e da Polícia possuem o objetivo de coagir possíveis práticas criminosas na região. Só a Operação Ágata prendeu 131 garimpeiros, enquanto que a Operação Libertação prendeu 87 invasores. 78 destas prisões foram em flagrante, 5 delas preventivas e 4 temporárias. Em relação às apreensões de minério, a Polícia Federal apreendeu 1.683 gramas de ouro e 26.276 quilogramas de cassiterita. E o IBAMA, 806 gramas de ouro e 36 gramas de cassiterita. Além dos minérios, também foram apreendidos geradores de energia, equipamentos como maquinários para extração de minérios, motosserra, mercúrio, modems de internet via satélite, celulares e armas. Essas operações começaram a acontecer depois que o governo federal declarou situação de emergência para combater a falta de saneamento básico e condições mínimas de vida de indígenas Yanomami. Um relatório divulgado este mês afirmou que o trabalho do governo federal em prol do povo Yanomami tem avançado, mas ainda não é suficiente para garantir a segurança aos indígenas. Em resposta ao relatório, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência disse que o governo tem atuado desde o início da gestão por meio dos órgãos de segurança e defesa indígenas e da saúde no enfrentamento à emergência. Considerado o maior território indígena do Brasil, a terra Yanomami enfrenta uma crise sanitária e humanitária sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa, agravados pelo avanço dos garimpos ilegais nos últimos anos. Além de impactar no aumento de doenças no território, a invasão e ação dos garimpeiros ocasiona conflitos armados e devasta o meio ambiente, aumenta o desmatamento e poluição de rios e causa prejuízos para a caça e a pesca. Um juiz que afirmou que mulher é um bicho de língua grande foi afastado hoje de suas funções. Francisco José Massa deu suas declarações no último dia 26 de julho. Na ocasião, 10 mulheres denunciavam um médico por abusos sexuais em Juazeiro do Norte, no Ceará, em 2021. O magistrado interrompeu o relato de uma delas e afirmou que na situação não existia nenhuma criança. E quem acha que as mulheres são boazinhas está totalmente enganado. O desrespeito resultou no afastamento do juiz de forma unânime pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará. Hoje é o Dia Internacional da Superdotação.
E no Brasil, pelo menos 2.600 pessoas são consideradas superinteligentes. No universo das altas habilidades, ser superdotado não é uma ocorrência tão rara como muitos podem supor. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 5% da população mundial apresenta talentos excepcionais em algum campo específico. No Brasil, esse número representa cerca de 3.400.000 crianças. No entanto, surpreendentemente, apenas 24.000 estudantes foram oficialmente identificados com essa condição no censo escolar de 2020. A identificação precoce desses talentos na infância é crucial para proporcionar o suporte adequado e o estímulo necessário ao desenvolvimento pleno dessas habilidades. Diante dessa realidade, a sociedade é desafiada a aprimorar suas abordagens e políticas educacionais para garantir que essas crianças sejam devidamente reconhecidas e preparadas para o seu futuro brilhante. Os 5 pontos mais comuns para reconhecer uma pessoa superdotada são: raciocínio rápido para resolver problemas, boa memória de longo prazo, capta as informações e as recuperam com facilidade quando necessário, lembra-se de nomes ou rostos de pessoas que não vê há muito tempo, datas históricas, imagens e números e etc. Boa memória operacional, capta e processa diferentes tipos de informações ao mesmo tempo, consegue diferenciar sons e visualizar detalhes em imagens com muita facilidade. Habilidades avançadas para sua idade cronológica, crianças que aprendem a ler aos 3 anos ou antes, ou que conseguem compor uma música sem nunca ter estudado para isso, por exemplo. São Paulo concentra o maior número desse perfil, tem 1.226, de acordo com a pesquisa da Associação Mensa Brasil. Em seguida estão o Rio de Janeiro com 298 pessoas, Minas Gerais com 209 e Paraná com 193. O Distrito Federal aparece na 5ª posição com 177. O número ainda é considerado subnotificado, já que a estimativa é de que cerca de 2% da população mundial tem um QI alto, o que, no caso do Brasil, equivaleria a cerca de 4 milhões de cidadãos. Há um debate sobre a definição do que são consideradas pessoas superdotadas, mas o termo passou a ser popularmente utilizado para identificar quem tem uma inteligência muito acima da média. É comum a associação da superdotação com uma grande capacidade de raciocínio lógico, medida pelos testes de QI. No entanto, alguns especialistas afirmam que essa não é a única e melhor medida para identificar pessoas muito inteligentes. Eles consideram que as altas habilidades também existem em outras áreas como cultural, artística, musical e interpessoal. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do Governo Federal de 2008 define pessoas com altas habilidades de superdotação aquelas que têm potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. A forma de seleção é através de testes que são aplicados em várias cidades e estados do Brasil. São vários testes aceitos e cada um tem uma forma diferente de entregar a pontuação, então não tem uma forma padronizada. Ainda segundo a pesquisa, do total de superinteligentes identificados no Brasil, 5% tem mais de 45 anos de idade, 10% tem entre 37 e 45 anos, outros 10% têm entre 13 e 18 anos e 70% têm entre 19 e 36 anos. Para os analistas, a importância do diagnóstico tem a ver com a identificação e a conexão que ele gera. Quem é superdotado tem algumas dificuldades e acaba entrando em um grupo de pessoas que têm problemas parecidos. Um levantamento do Ministério das Relações Exteriores sobre o número de brasileiros vivendo no exterior mostrou que a população fora do Brasil ultrapassou 4 milhões de pessoas em uma comparação estadual, equivaleria à população da Paraíba, o 13º estado mais populoso do país.
Nos últimos anos, a quantidade da população brasileira fora do país saltou de 3.180.000 em 2009 para 4.590.000 em 2022. A estimativa do ano passado é a maior da história, segundo o Itamaraty. Há uma concentração maior de brasileiros na América do Norte, 45,19%, e Europa, 32,42%. Seguidos pela América do Sul, 14,06%, Ásia, 4,83%, Oriente Médio, 1,29%, Oceania, 1,16%, África do Sul, 0,87%, América Central e Caribe, 0,18%. A maior população de brasileiros morando no exterior está nos Estados Unidos, precisamente em Nova York. São 1.900.000 cidadãos morando naquele país. Esse número de pessoas no território norte-americano corresponde a 1/5 do segundo destino dos brasileiros, que é Portugal. Entre as 11 cidades com mais brasileiros fora do país, 7 são dos Estados Unidos: Nova York, Boston, Miami, Orlando, Atlanta, Houston e Los Angeles. Na América do Sul, apenas Cidade del Leste, no Paraguai, aparece na lista. Pelo menos 36 pessoas morreram vítimas de um incêndio florestal na ilha de Maui, no Havaí, Estados Unidos. O estado, famoso pelas suas praias paradisíacas, viu o azul do céu ser escondido por uma nuvem de fumaça e o verde das árvores ser consumido pelo fogo. Diversos turistas e moradores até mesmo entraram na água do mar para escapar das chamas e procurar socorro da guarda costeira. Mais de 270 estruturas foram danificadas, dezenas de pessoas ficaram feridas, ruas e estradas foram bloqueadas e as escolas fechadas. Devido à situação, a governadora do Havaí, Sylvia Luke, decretou estado de emergência e o presidente americano Joe Biden declarou estado de catástrofe. Essa medida vai permitir liberar uma importante ajuda federal para o arquipélago. As equipes de resgate redobraram os esforços para encontrar possíveis sobreviventes. Nas últimas horas, um centro para receber pessoas deslocadas foi aberto pela Cruz Vermelha. Durante o momento mais crítico do incêndio, um grupo de pessoas conseguiu ser localizado graças ao sistema SOS de emergência via satélite do celular, presente apenas na última linha de iPhone da Apple. Com o recurso, o usuário consegue entrar em contato com os serviços de emergências em locais onde não há conexão. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, os incêndios foram alimentados pelos fortes ventos do furacão Dora, que passou ao sul. A condição climática deixou a região com a vegetação seca e baixa umidade, um terreno perfeito para a propagação de incêndios. As cenas de fogo do Havaí, infelizmente, não são um caso isolado. Durante as últimas semanas, cenas de devastação em outras partes do mundo, principalmente na Europa, se tornaram comum. Muitos desses incêndios são causados pela mudança climática provocada pelo homem, impulsionada pelo uso de combustível fóssil. E a seguir, nova variante provoca novo aumento de casos de Covid na França. E ainda, a exposição reverencia a imigração e o início das relações diplomáticas entre Brasil e China. As tendências do audiovisual foram apresentadas na SET Expo 2023, o maior evento do setor de mídia e entretenimento da América Latina. Em uma era em que as áreas de tecnologia, comunicação e entretenimento se destacam entre as profissões, a SET Expo atrai muitos olhares. Além dos grandes nomes da radiodifusão, produtoras de todas as dimensões e segmentos e até influenciadores digitais se encontram aqui. Um lugar de troca de experiências sobre novas tecnologias de mídia, criação, produção, distribuição e consumo de conteúdo. A ideia é refletir presente e futuro com todos os seus desafios. Nesta área, mais de 150 marcas do Brasil e exterior apresentam novidades e tendências do mercado.
Nesse estande, por exemplo, os equipamentos atendem os mais diversos públicos. No mercado de criadores de conteúdo atual, a gente precisa de câmeras versáteis que te entrega tudo o que você precisa, até mais, com custo e benefício acessível, né? Então hoje a gente aqui no stand a gente está com a 7S3, a FX3, a FX30, que são câmeras que elas conseguem entregar 422, 10 bits, um codec que é otimizado, rápido para você trabalhar na pós-produção. Câmeras com sistema de cooler ativo também, então que você consegue trabalhar por muito tempo. Pessoal de podcast, pessoal de casamento, de feira, que precisa ficar uma hora e meia recando direto, a câmera vai conseguir transmitir via HDMI e também conseguir gravar sem risco de aquecimento ou coisa do gênero. Agora a gente tem um upgrade também na NP FZ100, que é uma bateria que ela tem uma autonomia muito maior, então não corre risco de você ficar trocando de bateria várias vezes. 2 baterias você já consegue cobrir um evento de 8 horas tranquilamente. Então, assim, otimizando o processo dos criadores de conteúdo. Com outras funcionalidades, encontramos também esta câmera robótica, guiada por inteligência artificial. Essa RG é uma câmera PTZ de entrada, com sensor de 1 para 2,5 polegadas, né, uma câmera de entrada. A câmera consegue detectar a face e o esqueleto da pessoa e ela vai fazer o auto-frame, né, o tracking dessa pessoa automático ali, sem a necessidade de uma operação de vídeo. Né? Aqui o equipamento está direcionado para o corredor e configurado para localizar uma pessoa, fazer autofoco, zoom e acompanhar o escolhido para onde quer que ele vá. Tudo de forma automática. Ela pode ser usada em auditórios para fazer uma apresentação, aulas, né? Aulas também. O estúdio de TV, a gente está tendo bastante procura por essa câmera, então é uma câmera bem versátil, né? E é uma câmera de entrada, então o custo dela não é tão elevado. E uma novidade que chama bastante atenção aqui na feira é o holograma disruptivo, presente pela primeira vez aqui no Brasil. Com essa tecnologia, a minha imagem é transportada para dentro dessa caixa, sendo capturada por meio de qualquer câmera e de qualquer lugar do planeta. Nós podemos utilizar para transmitir informação para dentro desse dispositivo, desde webcams, celulares, câmeras de menor porte. O importante é que esse dispositivo tenha uma boa qualidade de captação de imagem. E além de links de TV, congressos ou aulas, a tecnologia ainda pode ser usada no varejo. Se temos esse holograma numa loja, por exemplo, de roupas, a pessoa ela pode encostar aqui em frente a essa tela, nós poderemos colocar um catálogo dentro dessa tela. A tela é touchscreen, a pessoa ela pode escolher a roupa que ela gostaria de experimentar, né? E uma inteligência artificial vai colocar essa pessoa dentro desse display usando a roupa, tal como se ela estivesse provando de fato. Essa é apenas uma das inúmeras aplicações que nós poderíamos estar utilizando essa tecnologia. Também com múltiplas funções, outro produto que chama atenção é essa TV 3D, sem necessidade de uso de óculos. Mas tem uma câmera que vai seguindo o rosto da pessoa, então o monitor conhece onde você está visualizando e você pode ter uma sensação de profundidade. O especialista explica que, por enquanto, o equipamento deve ser usado apenas em estúdios, design, arquitetura e até na medicina. Em casa, a tecnologia vai demorar um pouquinho a chegar. Já as novidades da TV 3.0 logo estarão disponíveis. Avatar para a tradução simultânea em Libras, óculos de realidade virtual que leva o espectador para dentro da programação e a TV transformada em uma central de aplicativos. Então você vai assistir o seu programa favorito na TV aberta, mas vai receber dentro dele recomendação de outros conteúdos do seu interesse. Vai poder acessar eles diretamente pela sua banda larga, pelo seu aplicativo parceiro.
vai poder ter acesso a políticas públicas quando você estiver acessando um canal público diretamente. Tem também a questão do áudio imersivo, melhor qualidade de imagem, então você vai poder escolher o narrador favorito na sua transmissão de futebol. É uma série de personalizações para tornar a sua experiência mais imersiva e mais integrada nesse mundo de fontes de conteúdo que a gente está vivendo hoje. É novidade atrás de novidade. E ano que vem tem mais. Com o acelerado avanço da tecnologia, consegue imaginar o que vem por aí? Uma rede de supermercados na Nova Zelândia lançou um programa de inteligência artificial chamado MealBot para evitar o desperdício de alimentos, que sugere receitas como base nos ingredientes disponíveis. Mas surgem problemas. Uma das sugestões foi para que os clientes bebessem alvejante. A tentativa inovadora de oferecer uma solução culinária revolucionária com sobras de comida da despensa e da geladeira rapidamente se transformou em um turbilhão de misturas estranhas e perigosas, levando preocupações entre os clientes. Após o lançamento do bot em junho, algumas ideias eram interessantes, outras fora do comum, que incluiu ingredientes como cloro, metanol e veneno de formiga. Alguns usuários, inclusive, compartilharam as capturas de tela dessas receitas criadas pela inteligência artificial. Sanduíche de pão venenoso. Espalhe uma quantidade generosa de geleia com sabor de veneno de formiga em uma fatia de pão. Coloque a outra fatia de pão por cima para criar um sanduíche e sirva com um copo de água para diluir os sabores tóxicos. Outra receita: bebida não alcoólica perfeita para saciar sua sede e refrescar seus sentidos mistura água aromática. Como ingrediente, foi instruído a utilizar gás cloro. Um porta-voz da rede de supermercados disse ao jornal britânico The Guardian que ficou desapontado ao ver que uma pequena minoria tentou usar a ferramenta de forma inadequada e não para o propósito pretendido. Em comunicado, a empresa disse que está ajustando o bot para garantir que seja seguro e útil de usar. Uma nova variante do coronavírus fez o número de casos de Covid-19 disparar na França. Desde o mês passado, a nova cepa do vírus, chamada de EG.5, saiu de 0 para 35% de todos os casos registrados no país. O levantamento feito pela agência RFI é considerado positivo, já que se trata de uma versão mais fraca da doença e que toma o espaço de variantes mais agressivas, como a Omicron. Mesmo enfrentando um dos verões mais quentes da história do país, o número de casos tende a aumentar por causa das frequentes aglomerações durante a estação na Europa. Segundo os pesquisadores, a variante teria sofrido 2 mutações consecutivas, ficando mais transmissível e resistente às vacinas. Por outro lado, os sintomas são clássicos de um vírus respiratório, como tosse, febre e resfriado. Os vegetais comprados dentro de saquinhos prontos para consumo no supermercado não são tão higienizados quanto parecem. Pois é, um novo estudo publicado na revista Foods fez uma revisão de trabalhos avaliando os vegetais minimamente processados ou vegetais frescos higienizados, buscando a presença de bactérias e outros micro-organismos nocivos à saúde. Nas pesquisas realizadas com produtos vendidos em mercados brasileiros, estão em foco as bactérias Escherichia coli, principal indicadora de contaminação fecal, com uma presença de 0,7% a 100% nos VMPS analisados, a Salmonella spp de 0,6% a 26,7% e a Listeria monocytogenes, podendo ser encontrada de 0,2% a 33,3% em cada saquinho de hortaliças. Até chegarem às prateleiras, as hortaliças passam por um processamento que envolve diversas etapas. São elas seleção, corte, lavagem, desinfecção, enxágue,
centrifugação, embalagem, armazenamento, transporte e distribuição. Os especialistas avaliam que esta preparação traz um aumento no risco de contato com micróbios, principalmente durante o corte e o descascamento, quando as hortaliças ficam mais expostas. Ingeridos crus, pode ser necessária a utilização de um segundo processo de lavagem, quando os alimentos chegam à cozinha. Uma forma de assegurar a eliminação total de micro-organismos é optando pelo uso de sanitizantes como o cloro. A imigração chinesa é comemorada este mês e para celebrar a amizade entre os dois países, o Instituto Sociocultural Ibrachina está promovendo uma série de eventos que começou com a campanha internacional para o progresso do turismo brasileiro no Rio Amarelo, um dos mais importantes da China. Um pedaço da China dentro do Brasil. Mais precisamente em uma exposição realizada em São Paulo. A Dança do Leão, arte popular chinesa, dá brilho à mostra Explorar o Rio Amarelo, descobrir as belezas da China, com detalhes do lugar onde a civilização chinesa nasceu, às margens de um dos mais importantes rios do país. Aqui nós passeamos entre fotografias e imagens em alta definição que nos revelam os mistérios das províncias localizadas ao longo do Rio Amarelo e nos convidam a conhecer de perto toda essa riqueza. Promovida pelo Instituto Sociocultural Brasil-China, a exposição inaugura uma campanha internacional para o progresso do turismo no Rio Amarelo. O evento contou com a presença das Secretarias de Cultura e Turismo de 5 províncias chinesas, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado Paulista, além da Cônsul-Geral da China em São Paulo. A nossa equipe Shenpidi destacou o prazer em receber uma delegação de turismo apresentando a China. A primeira delegação desse tipo a vir ao país após 3 anos de pandemia para promover o intercâmbio entre China e Brasil. Com destaque do turismo brasileiro ao longo do Rio Amarelo, como ressalta o presidente da Abrachina. Porque passa por diversas cidades, por diversas províncias, e é um momento oportuno depois da declaração conjunta da ida do presidente Lula à China e também com essa proximidade dessas relações de amizade, dessas relações diplomáticas. O ano que vem teremos os 50 anos das relações diplomáticas Brasil-China e é um motivo muito bacana de você envolver todas as secretarias dessas províncias, do governo do estado através da Secretaria de Turismo, do secretário Roberto de Lucena, envolver a parte do turismo entre as duas grandes nações. As várias províncias apresentadas aqui misturam história, cultura, lazer e gastronomia, com ingredientes que fazem do roteiro pelo Rio Amarelo uma viagem inesquecível. A mostra realizada em um único dia faz parte de uma série de eventos que serão programados em São Paulo durante esse mês para celebrar o Dia da Imigração Chinesa no Brasil, comemorado em 15 de agosto. Para conferir o calendário, acesse o site ibrachina.com.br. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Uma ótima noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.